queridos amigos, estamos de volta para dar continuidade à leitura do nosso livro Voltei e desejo que todos estejam muito bem, que possam aproveitar bem essa leitura, como eu estou aproveitando. Nós tínhamos parado na folha 164, em que nos surpreendíamos com a quantidade de irmãos de condição mais atrasada, encarnados na Terra, porque a cartilha fala que de 2/3 das criaturas humanas encarnadas na Terra estão em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. E que a 1/3 parte está da razão para a humanidade. Então, é uma percentagem bem pequena de espíritos mais voltados para o aperfeiçoamento, para chegar ao ideal do homem encarnado. Jesus foi o exemplo do homem. Imagina que 1/3 está empenhado em se aproximar do modelo de Jesus, se tornando melhores, da maneira melhor possível. Não quer dizer que todos conheçam Jesus, mas todos têm princípios nobres que procuram desenvolver, todos esse 1/3. E aqui fala também que em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Aqui estamos lendo pequenas afirmativas retiradas dessa cartilha preparatória que o irmão Jacó deve estudar e sobre a qual ele deve meditar. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Ninguém ilude as leis universais. Vamos outra afirmativa. Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra, escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que no fundo e em essência se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. Aqui fala que o homem se dignifica, as pessoas se dignificam, e cada uma não precisam estar no espiritismo. Cada uma de acordo com o culto externo que escolheu, com a religião que escolheu. Mas no fundo e em essência se irmanam na fonte da eterna verdade, que é em Deus, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. Avançam no bem, independente do nome da religião que professam. Estão buscando o enobrecimento próprio, já têm qualidades nobres e vão buscando cada vez mais.
Jesus é o ministro do absoluto, é o ministro de Deus, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Então, aqui o Jesus é ministro de Deus junto às coletividades que progridem aqui pelos círculos terrestres, e que os grandes instrutores do mundo, aqueles que fundaram diferentes sistemas de fé, a Buda e outros mais, representam mensageiros que dele, são mensageiros de Jesus. E ele nos governa desde o princípio deste globo terrestre, Jesus nos governa. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente, através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade divina. Então, todos nós possuímos em germe a sabedoria e o amor. E um dia nos tornaremos sábios e anjos. E assim seremos personalidades dos filhos de Deus em maioridade divina. Enquanto no corpo de carne, muitas vezes apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Então, lendo todas essas afirmativas, essas propostas, essas informações, o irmão Jacó sentiu-se levado a muitos pensamentos, sérios pensamentos. Ele realmente procurou meditar, procurou apreender o sentido de tudo isso. Capítulo 18. Ensinamento inesperado. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. Todos nós vamos melhorar de uma maneira ou de outra. Isto já sabemos. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda a luta, e o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo no devotamento fraternal. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Ele fala que a pessoa que ignora, o ignorante, pode fugir do trabalho quanto queira, e que o homem instruído vai se instruir muito, achando que não tem obrigação de ser útil ao próximo. Mas todos que ficam longe da ação edificante, dessa ação renovadora em favor do próximo, vai ter que realizar essa ação. Se não realizou
no momento em que esteve encarnado, vai ter que realizar durante a sua estada na espiritualidade. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva à maneira dos corrosivos que servem às tarefas de limpeza, utilizados por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Todos serão aproveitados de alguma maneira. Os maus serão aproveitados como se fossem um corrosivo, auxiliando a elevar os bons. E os bons também aproveitados na ação de servir, de agir no extenso campo do bem. Assembleias veneráveis de benfeitores congregar-se-ão nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com alheia lâmpada. Não se recebe nada de graça. Tudo deve ser conquistado, que é para ter valor. Então não chegaremos à evolução através de favores, através de auxílios. Nós podemos chegar, mas com o nosso esforço pessoal. Aí sim. Apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Este é um ensinamento que estou aprendendo à custa de muito esforço e que os amigos esclarecidos da Terra possivelmente evitarão, valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Todas essas lições são muito profundas. E nós também, assim como o irmão Jacó, devemos meditar sobre todas essas coisas que ele está trazendo de maneira tão simples, tão generosa. Experimentação. Certo companheiro de aprendizado convidou-me a experimentar praticamente as lições da escola iluminativa em que nos reajustávamos. Iríamos ao rio, onde recebêramos valiosas bênçãos de fé. Procuraríamos alguns dos casos de doutrinação e socorro, junto aos quais funcionáramos, e aplicaríamos então os princípios recebidos. Então, o companheiro resolveu convidar o irmão Jacó para colocar em prática tudo aquilo que estavam aprendendo. O orientador, a quem expusemos o projeto, aprovou-o com evidente satisfação, mas considerou que deveríamos seguir em companhia de alguém mais apto que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Indagou sobre as particularidades do empreendimento e, depois de ouvir-me o colega quanto ao que intentava efetuar, comentei o meu objetivo. Cada um deles expôs a maneira como pretendia colocar os ensinamentos em prática. Lutara, aqui é o projeto do irmão Jacó. Lutara durante muito tempo com um perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Não conseguira demovê-lo, renová-lo. Gostaria de observar o caso in loco,
quer dizer, no local, saber como é que está agora. E com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. Então, estaria se exercitando para aquele serviço que ele sabe que vai ter que desempenhar junto àqueles amigos que estiveram na sua recepção de boas-vindas à espiritualidade lá no 30º dia depois da sua desencarnação. Ali ele conheceu amigos com quem vai desenvolver um trabalho. Ainda não começou esse trabalho porque se achou ainda despreparado. Então, primeiro a escola e para essa preparação. E agora a lição prática. O diretor ouviu pacientemente e não apresentou qualquer embargo, ou seja, qualquer objeção, recomendando-nos em seguida a custódia do irmão Ornelas, veterano em trabalhos da espécie que pretendíamos atacar. Então ficariam sob a custódia, sob a proteção, seriam guiados pelo irmão Ornelas, que já tinha bastante experiência nesta área que eles queriam agora atuar. Em breve achávamos-nos na cidade à noitinha. O companheiro que nos seguia de perto explicou que inúmeros irmãos de outros círculos, impossibilitados por longos decênios de retomar o corpo terreno, se dedicam a tarefas obscuras e sacrificiais entre as almas endurecidas ou sofredoras, a fim de conquistarem pela abnegação e pelo heroísmo silencioso a irradiação luminosa que lhes falta, as luzes que eles querem. Vastos anos despendem no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato de almas rebeldes e ásperas, quais semeadores, buscando a dádiva da flor e do fruto ao contato do chão bruto. Em geral, são homens e mulheres que se desmandaram na autoridade e no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais que se consagram depois do sepulcro por extenso prazo ao gênero de atividade que íamos tentar. Em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos para melhor atingirem os fins a que se propõem. Então, o que eles iam fazer era feito por essa classe de espíritos. O irmão Ornelas foi comentando isso enquanto se dirigiam até o local. Ante um espírito perseguidor. O alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de preces e doutrinações nos últimos tempos de minha experiência no corpo, achava-se num bar suburbano a encharcar-se. Então, o encarnado, o alcoólatra, estava lá bebendo. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulsos menos dignos. Cada copo cheio era uma nova taça de veneno fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Sentia uma volúpia com aquilo. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro aos espíritos transviados exige outros recursos além das armas verbais. Então, exige outros recursos e não só palavras. Achávamos-nos ali, esclareceu o prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade, sem um médium, sem um intermediário que controla de alguma forma as manifestações dos espíritos. Então, ali eles estariam sem o auxílio do intermediário encarnado. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho completamente,
raiando pela possessão absoluta. E então verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucura. Então, a vítima ali, ainda ignorante, oferece um campo muito propício para o obsessor e ele chega a dominá-la praticamente de maneira completa. A maioria dos médiuns, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, ou seja, aqueles que não guardam recordação depois de incorporam e perdem a consciência. Então, a maioria dos médicos, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam os comunicantes irrequietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria naquele instante com um obsessor frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração, porque da parte dele me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Abeiramo-nos da dupla lamentável. O verdugo fitava um copo vizinho ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor, se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. Tinha uma aparência desagradável. Claro, envolto em pensamentos tão perturbadores, não é? Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos. Sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial em mim, gargalhou franco. Então foi muito desrespeitoso. Ao olhar o irmão Jacó, deu uma gargalhada desrespeitosa. A princípio molestei-me. Experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido, a envolver-se em sombria nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes, as forças magnéticas daquele ser. Ornella sacudiu-me os ombros vigorosamente e disse: vejo-lhe a inexperiência, não tema. Centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater, ajudá-lo-ei. A advertência calou-me consoladoramente no íntimo, embora na realidade não conseguisse sofrear o receio, em face da agressividade do perseguidor que se unia a mim com expressões provocadoras. Ele ficou com muito medo. Ele achou a entidade extremamente agressiva. Diálogo surpreendente. Diante do temível algoz e sob a sua zona de influência, sem o concurso de um médium, qual se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Não seria melhor que eu me fortalecesse mais? Ele quis recuar. Ele achou que não ia dar conta dessa empreitada. Ornelas, no entanto, com um olhar severo, impediu-me o recuo. E, pousando a destra sobre a minha fronte, aconselhou-me a prosseguir, prometendo inspirar-me nas observações convenientes. A ideia é de que o espírito não está percebendo Ornelas, mas irmão Jacó enxerga perfeitamente o instrutor, o companheiro. Mantive-me seguro e fixei destemerosamente o obsessor. Percebendo minha decisão,
já fortalecido pelas energias do irmão Ornelas, o infeliz recolheu os punhos cerrados com que me afrontava colérico. Ele estava com os punhos cerrados, dava a impressão que ele pretendia agredir o nosso autor, o irmão Jacó, fisicamente. E isso seria possível, porque na esfera em que se encontram, os seres encontram resistência um no outro, só não encontram em relação aos homens encarnados. Como explicamos em alguma parte desse livro, os planos são diferentes, vibrações diferentes, mas dentro de cada plano tudo é muito, vamos dizer assim, concreto. Entre mentes, a colaboração magnética de Ornelas me alimentava, causando-me grande reconforto. Foi assim o meu primeiro diálogo após a morte com o espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? E você, nem mesmo depois de morto desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. Vejamos que aqui vai se desenvolver um diálogo para o irmão Jacó perturbador. Mas nós não dispomos de tempo para esse diálogo inteiro neste encontro. Então vamos deixar o diálogo, ou vamos deixar a parte do diálogo toda para o próximo encontro, onde poderemos analisar tudo aquilo que vai ser dito de um para o outro. Nesse momento, vamos encerrar, estamos na folha 172 e desejando a todos vocês muita paz, muita energia, muita harmonia e que Jesus nos abençoe a todos.